Então vai ter membros por aí, vai ter botas jogadas com um pedaço do pé, vai ter cabeças, vai ter mão, vai ter olho. Parece que tem cada parte do corpo humano vai estar ali. Em algum lugar, é. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um slasher oitentista que tem altos e baixos, sangue correndo solto, efeitos práticos interessantes e a atuação de Sam Raimi. Com vocês, o filme Violência e Terror, dirigido e roteirizado por Scott Spiegel. Quem está falando com vocês é o Lipe. E Adri, roda a vinheta, editor. Intruder, título em inglês, é um filme de 1989 e inaugura a era do clickbait antes mesmo dela surgir, pois vende o filme como tendo Bruce Campbell e Sam Raimi atuando, mas a verdade é que Bruce Campbell deve aparecer por uns 5 minutos no final como um policial, e o Sam Raimi até aparece bastante, mas ele é um personagem secundário, sem muitas falas. O Ted Raimi, irmão do Sam Raimi, também está atuando no filme. Então vamos à sinopse. A equipe do turno da noite de um mercado trabalha na reposição e na limpeza para poder fechar o mercado e irem para casa. A questão é que, enquanto isso, um assassino mata um por um. Em resumo, a trama é sobre esse grupo de jovens que está trabalhando e descobrem que os donos vão vender o supermercado, mesmo eles não parecendo estarem de acordo com relação à venda. Mas como um dos donos tem 51% do mercado e quer vender, e o outro tem 49% e não quer, o que tem a maior parte toma as decisões definitivas. E isso já deixa uma mágoa aí no ar. E aí a gente vê o surgimento de uma motivação para futuras desgraças, que elas vão acontecer com certeza. No meio dessa trama, temos a protagonista chamada Jennifer e o seu ex-namorado abusivo. Descobrimos que ele estava preso, foi solto em condicional e decide confrontá-la sobre o término deles. Como ele é meio esquisito e suas aparições têm uma aura sobrenatural, acabamos tendo a ideia de que é ele que está matando as pessoas. Esse é um slasher que trabalha alguns clichês do gênero, e um deles é esse de querer enganar sobre quem é o assassino. O filme faz tudo para a gente achar que o assassino é o ex-namorado da protagonista, quando na verdade fica bem evidente que não é ele. Na verdade, o responsável pelas mortes salta a tela rapidamente para olhos treinados, pois as deixas estão lá. A motivação para os assassinatos, não aparecer em tela a maior parte do filme, ter um passado esquisito e facilitador para a loucura e ter a sua identidade revelada no próprio cartaz de divulgação do filme. Tomar uma martelada e ficar desacordado também. Exatamente. Diria que os personagens mais importantes são a Jennifer, a protagonista interpretada pela Elizabeth Cox, e o Bill, que é interpretado pelo Dan Hicks, mais conhecido por ter feito filmes como Evil Dead, Homem-Aranha 2 e Darkman, todos dirigidos aí pelo Sam Raimi. A Jennifer trabalha no caixa do supermercado e o Bill é um dos donos. Ele é o dono que usa um bigodinho, vamos classificar aqui, né? Que ele é o dono do bigodinho. Todos os outros personagens que temos aqui, os que têm alguma relevância, são Greg, o ex-namorado abusivo de Jennifer, e o segundo dono do mercado, o Danny. Vamos a alguns pontos do filme Violência e Terror. No começo do filme, a Jennifer está conversando com outra personagem no caixa e tem um senhor passando as compras. O velho, a cada frase que solta, passa um bom tempo resmungando. Ri muito nessa cena. Am I interrupting something? No. Como? Pesquisando sobre o filme, descobri que o nome desse ator é Emil Stika. E ele é mais conhecido por ter participado de Os Três Patetas. Então toda a atitude dele é meio que uma referência ao personagem que ele fazia nos Três Patetas. O que ajuda a gente a entender um pouco melhor qual é desse filme, porque apesar de ser bem violento e ser um slasher, ele sempre tem uma coisa meio cômica, engraçada e sarcástica inserida nele. Por exemplo, na primeira cena, o ex-namorado abusivo da protagonista aparece e some do nada. É algo que dá a sensação do diretor estar criando suspense para cenas de terror, mas ele repete isso tantas vezes que chega a ser algo cômico. Parece que o diretor estava querendo ser sarcástico com isso e trabalhar esse clichê muito usado no terror, onde o personagem está perto e some do nada. Só que aqui ele faz isso de uma forma que chega a ser absurda mesmo. Parece que ele está tirando sarro com esse clichê. Outro ponto interessante a respeito do filme é a respeito dos personagens. Eles não são muito carismáticos. Acho que o que tem mais carisma é um dos chefes, o do bigodinho. Quando o grupo tá junto, ele rouba a atenção de todo mundo, contando uma história maluca de quando ele era bombeiro e viu um acidente horrível e por isso ele decidiu não ser bombeiro mais. Enfim.
E no começo do filme, quando eles falam que vão vender o mercadinho, né, falam para os jovens que vão vender o mercadinho, ele é o que fica mais sentido e aí decide ali acolher os jovens que estão assim perdidos porque não vão ter mais emprego, né? Então ele tenta conversar com a galera e tal, e ele é o mais carismático. Já com relação a Jennifer, apesar dela ser a protagonista, ela não é bem construída, né? Ao ponto de que a gente não se importa com o que acontece com ela. E a sua atuação também não é carismática em nenhum aspecto. E outro ponto a respeito dela é que ela toma muitas decisões idiotas e desnecessárias durante o terceiro ato. O momento ali de conclusão em que ela deveria ser a Final Girl. O que, né, essas decisões estúpidas, foram um artifício do roteiro para o filme atingir a duração que ele precisava atingir. O grande problema deste artifício é justamente prolongar a resolução de algo simples. Então, torna a experiência enfadonha e cansativa, fazendo com que a atenção ao filme caia e você se importe menos ainda com o que acontece com a protagonista. Eu acho engraçado porque no final, quando a protagonista ela tá correndo do assassino, parece que é até uma meio... Sabe aquela experiência quando a gente vai naqueles lugares que tem aquelas casas de horror, que Sim. Você entra e aí tem várias atrações ali? Parece que é isso, porque cada caminho que ela vai fazendo ali, ela encontra um pedaço de corpo, uma Sim. cabeça, um negócio assim, parece até uma casa de horror. Que é outro ponto muito interessante a respeito do assassino desse filme. Ele tem uns requintes, assim, de crueldade, né? Ele gosta de desmembrar os jovens que ele saiu matando e ele sai, assim, distribuindo os membros desses jovens pelo supermercado, passando essa noção de casa de horror. Não, é engraçado, porque é engraçado que no final ele tá... a gente já entrou no spoiler aqui, né? Mas, basicamente, o assassino é o cara do bigodinho. E é engraçado que no final ele tá falando que ele quer matar... Ele tá matando todo mundo porque ele quer ficar com o supermercado. Mas aí ele fala que ele ia matar o outro cara, que é o outro chefe. O Danny. E ele simplesmente mete essa. Eu só me empolguei um pouquinho. O cara se empolgou um pouquinho, o cara desmembrou todo mundo, saiu espalhando o corpo por aí, pelo supermercado, e a resposta dele é que ele se empolgou um pouco. A comédia dele, o lance cômico que ele tem, eu acho que é o que se distancia, o ponto alto comparado com outros slashers. Porque ele é muito surtado nesse nível, assim, de comédia, e uma comédia meio mórbida. Sim. Né? O que mais me chamou a atenção no filme é, sem dúvida, a direção do Scott Spiegel. Ele testa e tenta tanta coisa na direção, ele bota a câmera no carrinho, tenta fazer transições de cena para cena que são interessantes, e acho que ele se destaca mais com as cenas onde o assassino aparece. Como a identidade do assassino é um mistério pro filme, ele brinca bastante com isso na sua direção. Usa bastante a perspectiva de primeira pessoa, e quando vai mostrar o assassino na cena, ele mostra apenas uma sombra do assassino, ele não entrega a identidade. E isso é interessante, porque esse filme é uma ideia que o Scott Spiegel já tinha feito em um curta. E a ideia, no princípio, é que o assassino fosse inspirado no Michael Myers, o que faz muito sentido, porque no primeiro filme do Carpenter, o Michael Myers era chamado de The Shape, que significa a forma. E quando ele usa a sombra do assassino, lembra muito esse conceito de uma forma sem identidade, que não se mostra e mata as pessoas. E outra coisa assim interessante pra mim, que lembra o Michael Myers, é um componente meio místico, assim, sabe? Tem uma cena em que ele vai matar um dos jovens e ele se esconde atrás de um negócio, de um objeto lá, e aí o jovem passa atrás desse objeto e de repente o bigodinho não tá lá mais. Sabe, Sim. Ele desaparece e reaparece nos lugares com uma facilidade muito grande, assim. Talvez seja um pouco aquilo dele levar pro absurdo e tornar cômico, né? Que é algo que Sim. o diretor faz bastante. Mas também tem essa coisa meio mística, assim, meio de que ele aparece nos lugares e desaparece e de repente tá num outro lugar fora do supermercado, matando uma outra pessoa que nada tinha a ver com a trama original. Então, tipo... É uma coisa assim, que realmente é um absurdo cômico. Nesse ponto, ele me lembrou muito... Eu sei que é um filme que veio bem depois, assim, tal... Mas nesse ponto, ele me lembrou em alguns momentos Pânico. Porque Pânico, no primeiro filme ali, tem uma coisa que o assassino aparece do nada e some do nada, sabe? O que é muito coerente quando você para pra pensar que no Pânico eles têm 2 assassinos.
Então pode ser duas pessoas fantasiadas aparecendo em locais diferentes e sumindo e tal. É basicamente como se o cara fosse um espírito que tá ali se escondendo. Outro ponto, assim, que é extremamente interessante da direção do Spiegel é como ele consegue ser criativo e inteligente com um pouco orçamento, e a decupagem dele mostra suas habilidades como diretor e suas formas criativas de contar a história. Nem sempre essas formas inovadoras são necessárias, e talvez elas não sejam de modo algum, mas elas revelam uma sede do diretor de ser mais do que o que ele era naquele momento, de mostrar para quem assistia ao filme que ele tinha muito mais capacidade, muito mais habilidade para oferecer em seus filmes futuros, talvez com mais orçamento, ou não necessariamente o orçamento, mas tipo, futuramente eu tenho muito mais para desenvolver e muito mais para mostrar. Eu acho que a maquiagem também desse filme, ela só não é melhor porque não é um filme de grande orçamento, Sim. assim, porque eles se esforçam bastante. Tem momentos que fica mais evidente que é um boneco ou alguma coisa assim. Mas, tem uma esponja ali e tal. Mas assim, a galera se esforçou bastante com o pouco que tinha, com certeza, que isso eu acho que ficou bem claro. É algo que provavelmente vai chamar também a atenção de vocês, caso vocês decidam assistir esse filme, é realmente esse trabalho de maquiagem, assim, porque é realmente muito bacana. E eles não se furtaram a mostrar, como o Felipe falou, a cabeça sendo cortada, ou a cabeça sendo esmagada, as mãos, os membros sendo desmembrados, até quebra-cabeça de pessoa desmembrada tem, pra vocês terem uma noção do quão longe eles decidiram ir, apesar do pouco orçamento. Então, realmente, é muito interessante esse trabalho que eles fazem. E eu curti muito, apesar de alguns momentos ser engraçado, né? Esse componente cômico que o filme todo tem. Mas é muito bacana ver o que eles conseguem fazer, sabe? E o filme como um todo se torna uma experiência divertida. É uma boa maneira de passar o tempo. E se você relevar uma conveniência ou outra do roteiro e aquele negócio que eu mencionei dele prolongar um pouco a mais do que deveria, é um bom filme. É uma experiência bacana, assim. Todas as coisas consideradas, é um bom filme. É uma experiência que realmente vale a pena. Mas voltando para essa parte da violência, eu acho que exclusivamente o filme chega nesse ponto de violência, de desmembramento dessas coisas, porque o diretor queria mostrar muito o trabalho de maquiagem daquelas pessoas. Então vai ter membros por aí, vai ter botas jogadas com um pedaço do pé, vai ter cabeças, vai ter mão, vai ter olho. Parece que tem cada parte do corpo humano vai estar ali. Em algum lugar, E é isso aí, pessoal. Trouxemos mais um slasher pouco conhecido para vocês e que está disponível na Darkflix. Vocês já tinham ouvido falar de Intruder? Ficaram interessados? Contem pra gente nos comentários. Até a próxima e que seus pesadelos sejam cheios de emoções.